Olá, você! Vou tentar fixar o tema da nossa live hoje, Setembro Amarelo e Autismo. Enquanto o Instagram vai chamando as pessoas, bem-vinda, Adriana, bem-vinda. Vou fixar aqui o tema, Setembro Amarelo e Autismo. Bom dia, o Instagram tá chamando as pessoas, convide seus amigos, que é um tema super, ultra, mega importante. Autismo, sim. Vamos ver, eu publiquei agora como é que faz para fixar isso aqui. Preciso aprender, fixar comentário. Aprendi. Obrigada, Adrian. Bom dia, Adrian, que tá aí do outro ladinho, né? O povo vai chegando, eu entrei antes pro Instagram chamando as pessoas, o Renê é um colega, psicoterapeuta, psicólogo, competentíssimo, trabalha com as constelações familiares e vai estar conosco falando sobre Setembro Amarelo e Autismo, que é um tema muito importante devido às estatísticas que temos. Então a gente vai aguardando, o Renê chega daqui 30 segundos, obrigado por vocês que estão aí. E o Instagram vai chamando as pessoas para essa live no horário do almoço do Renê. Ele gentilmente cedeu 45 minutos do seu horário de almoço. Oi, Natasha! Um beijinho, Natasha, para você que tá aí do outro lado do rio, Natasha. Bom ver você aí. A gente está aguardando o Renê, daqui a pouquinho entra o nosso convidado para falar sobre o Setembro Amarelo e o autismo e suas estatísticas e sua realidade na vida como ela é. Oi, Renê, bom dia! Já vou te mandar o convite, Renê. Tava aqui aquecendo, pessoal. Um beijinho, Natasha. Deixa eu ver como é que eu chamo o Renê. Pera lá. Que um mês de férias eu esqueci. Pera lá. Vamos ver aqui. Chamar. Aqui. Acho que foi. Vamos ver. Oi, Rebeca. Bom dia. Rebeca, bem-vinda a esse tema tão importante com essa pessoa tão querida que é o Renê. Deu certo aí, Renê? Me avisa. Deu. Olá, Bom dia, Renê. bom dia, tudo bem, Aglete? Tô com essa cara de cansada, essa voz de pato rouco, mas é porque eu tô cansada mesmo. Bem-vinda de volta. Obrigada. E você, obrigada por disponibilizar da tua hora do almoço para conversar conosco e compartilhar o teu conhecimento sobre esse tema importantíssimo, que necessita ser falado, ser visto, ser acolhido por todos nós, não só psicoterapeutas, consteladores e profissionais da área da saúde. Renê, para puxar a prosa com você, eu vou contar uma história que me aconteceu essa semana que eu acho que ela tem tudo a ver com a nossa live. Acho que era o campo, né? Para quem é das constelações, sabe? Era o campo fazendo pá, pá, pá. Isso é o que você vai falar com o Renê. Então a gente Os acasos, né? Ai, Renê, os acasos, isso, Renê. Um acaso desse é que ele faz pá, 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 pá. Então, estávamos nós voltando de Viana do Castelo, indo a Lisboa de trem. Sabe, os trens da Europa. Aí, lá por uma parte, faltava 1 hora e pouco para Lisboa, parou o trem. E a gente estava assim, sentado, eu e meu marido, naqueles lugares que tem 2 virados para cá, 2 virados para cá e uma mesa no meio. Estavam só nós dois. Os nossos bancos eram esses aqui. E eu fui e sentei na frente dele aqui. E, de repente, entra uma família com uma criança autista, gigante, alta. E aí eu falei pro Lídio, adivinha quem entrou? Porque começou a gritar. Ele é um autista e vai sentar na tua frente. E tu sabe que os bancos são marcados com antecedência nesses trens pendulares. E onde é que ele sentou? Na minha frente. E era uma criança grande, os pais, eu não sabia se eram, no começo, né? Se eram ciganos, indianos, pela vestimenta, pelo jeito. Então tinha esse menino grande do tamanho da mãe e do pai, um filho menor. E aí que sentaram ali e o menino naquela agitação toda, daí, enfim, pegou na minha mão, ficou olhando para mim, e o pai tentando arrumar as malas, a mãe tentando segurar o menino, e eu ali naquela conexão com o menino pensando, meu Deus, o que isso quer dizer para mim, né?
E aí o menino se acalmou, ficou na minha frente, segurou na minha mão, ficou olhando para mim, eu fiquei honrando a história dele e tudo que vinha com ele. E a mãe com aquela cara de desespero, de pé do lado, sabe assim? Aquela cara, boa tarde, Maria de Fátima, Portugal em peso aí, um beijinho ao povo do outro lado do Rio, contando uma história que aconteceu no Portugal essa semana. E aí, Renê, pelas tantas, o menino teve uma crise, enfim, tiraram ele dali, botaram numa outra cadeira. E aí o pai veio sentar na nossa frente, e aí conversamos um pouco, porque o pai falava um pouco de inglês, eu falo um pouquinho de inglês, um pouco de português, e um pouco de espanhol, e o pai é paquistanês, essa família, que mora em Portugal há 4 anos. Para resumir a história, o menino era normal até os 5 anos, um dia deu uma super crise, e num mês ele regrediu para um autismo moderado. Sem fala, sem nada. E a paura daqueles pais, porque eu vi o desespero no olhar dos pais, era que o segundo filho estava com 5 anos justamente agora, na época que startou o autismo do outro. Então, eu fiquei assim, aí conversei com esse pai, dei um livro, conversei, dei meu telefone, enfim, o que a gente conseguiu comunicar. E aí, o que me tocou muito foi o desespero no olhar dos pais. O pai falava, eu não sei o que fazer, eu já me mudei, eu não sei o que fazer, a mãe também. Não tem atendimento, não tem acolhimento, a língua não dá também. Renê, é desse ponto das famílias, do desespero, eu senti assim os pais perdidos, não sabendo o que fazer, como lidar, aquele menino tendo crise no meio do trem e tendo que viajar de trem. Agora é contigo, Renê, você é o doutor na área agora. Sim, sim. Na verdade, essa é uma questão inicial muito importante, né? Quer dizer, a reação frente a um diagnóstico. Isso. Né? Então, quando se recebe esse diagnóstico, como que a pessoa lida com isso, né? Como ela reage a esse diagnóstico. Né? E também desculpa, entrou uma ligação aqui. Os referenciais, né? Os profissionais que vão atender e tal. A gente tem muitos quadros diferentes que, digamos, tocam o transtorno do espectro autista e onde o transtorno de espectro autista toca outros. Então, por exemplo, o que você contou, né, levantando hipóteses aqui, pode ser uma síndrome epilética. Né? E na síndrome epilética, muitas vezes, numa determinada idade, né, do desenvolvimento endocrinológico, maturacional, se tem uma crise forte. Né? E essa crise, ela pode causar, então, um quadro aí, né, uma comorbidade de espectro autista. Regressivo, como pode daí. Causar regressivo, como outras coisas também. A gente tem muitas síndromes genéticas, que são síndromes, estão lá caracterizados, é síndrome de Williams, é síndrome do X frágil. E a criança apresenta também o espectro autista. Também. Né? Essa é a palavra-chave. Também, Renê. Não só. Sim. Não só. Né? E, logicamente, para os pais é muito difícil, primeiro, poder lidar com aquele fenômeno, né, que eles querem que seja da melhor forma. Muitas vezes, os principais profissionais que atendem também não conhecem aquele quadro específico. Né? Então, às vezes, e isso aconteceu muito no ambulatório infantil, de crianças com autismo chegarem com um pré-diagnóstico de hiperatividade. Né? E crianças, às vezes, com um quadro de espectro autista, com um diagnóstico de síndrome. Eu não sei se é Down, tal, porque foi encaminhado por um profissional que não tem a especialidade, a expertise, ou às vezes até a clínica da infância. Né? E na clínica da infância a gente tem milhares de quadros. Né? Tanto que no ambulatório nós éramos uma equipe multiprofissional. Então, era neurologista, era psicopedagogo, era fisioterapeuta, TO, fonoaudióloga, psicomotricista, educadora física e eu lá como psicólogo. E nós íamos discutindo porque assim, cada um tinha um olhar. E muitas vezes a neurologista e eu, a gente ficava debatendo porque assim,
clinicamente eu estava vendo fenômenos psiquiátricos. Uhum. E ela falava, então, Renê, isso aqui é neuropediátrico. E ela mostrava no exame, ó, aqui tem uma causa orgânica. Né? Então, essa causa orgânica puxa a questão, né, psiquiátrica, psicoafetiva. E tinham outras causas que ela falava, nossa, procurei, eu não achei nada orgânico. E eu falava, ó, então, tem uma questão psicoafetiva aqui, existe uma questão familiar aqui, existe uma questão comportamental. Então, logicamente, cada saber complementa. Mas a gente sabe que, para os pais, essa busca ela é muito sofrida, porque ela traz também a culpa, né, de, meu Deus, o que eu fiz com meu filho? O que eu fiz errado com meu filho? Né? E aí existe outra coisa do tipo, porque meu material genético não é bom, o material genético de minha esposa não é bom. Existe essa conversa também. Né? Então são muitos tabus, são muitos medos, né, que quando eles chegam, às vezes, num consultório de um clínico geral, ele não sabe o que fazer com isso. Né? E, às vezes, o encaminhamento não é para um especialista em autismo, em síndromes infantis. Aqui o que a gente está falando, geralmente, é o neuropediatra ou o neuropsiquiatra ou o neuropsicólogo que vai ver essas características. Mas mesmo neuropsicólogo, eu conheci muitos que não tinham a experiência com a infância. Então eu aprendi muita coisa de síndrome trabalhando com síndrome, né? Que era a neuropsicóloga, neuropediatra que me falava, olha, é assim, assado, assim. Quer dizer, se eu que fiz uma faculdade, que me aprofundei, tinha dúvidas, imagina um pai e uma mãe, né, que está lá com o amor deles e a dúvida, a dor deles escancarada. Renê, e é sobre isso, né? Esse desespero dos pais, a solidão dos pais que nos remete ao Setembro Amarelo em algumas consequências trágicas aí, né? Porque Exato. Tudo isso, né? A questão do médico, o encaminhamento, a dúvida, encaminhou, diagnosticou, daí não tem onde ninguém atender, porque às vezes não tem condição financeira, não tem o trabalho social, não tem o aporte, e que nos leva, às vezes, a desfechos trágicos mesmo, né? Que é um componente de questões dessas que você muito bem acabou de falar, mas o desespero total, a solidão, isso que eu senti muito nesses pais. Porque imagina, falando um pouquinho de português, um pouquinho de português de Portugal, um pouquinho de inglês e o desespero deles. Quando eu falei, mostrei o meu livro, ele queria falar, ele queria pedir, ele queria contar, ele queria fazer, ele queria... Entende? No meio... E não dava, eu não entendia. Entende? Então, isso me tocou. Eu juro que eu cheguei no hotel e desabei, né? Porque me tocou. E tem uma coisa muito importante aí, Arlete, que aparece, né? Você falou que é uma família paquistanesa. Muitas vezes a orientação religiosa da pessoa faz ruído. Né? Então a gente sabe que, inclusive aqui no Brasil, por exemplo, crianças antigamente com Down, elas eram adoradas, né? Como, né, deidades. E a gente sabe de já religiões que, muito pelo contrário, sacrificavam. Né? Então, assim, esse campo, ele ainda atua. Então, muitas vezes, os pais não procuram ajuda porque existe um medo, uma vergonha, um receio, um dogma por detrás. Não estou colocando culpas, estou falando de dinâmicas que acontecem. Então, observações. Sim. Então, o que afeta? É o quadro em si, o histórico familiar, a origem, né? Qual que é a cultura de origem, linguagem, religião. Tudo isso vai facilitar ou dificultar o acesso desses pais aos profissionais. E a gente não pode esquecer que, assim, você e eu, a gente já estuda isso há algum tempo, tal, mas assim, o estudo do transtorno de espectro autista, ele é recente na ciência. A gente está falando que 30 anos é pouca coisa.
né? Quer dizer, na minha própria experiência dentro do ambulatório infantil, ela é uma clínica especialista em crianças com síndromes. Quando eu comecei a falar do espectro autismo e da psicose infantil, as pessoas não sabiam o que era isso, os profissionais lá dentro. Então a gente fez todo um trabalho também de instrumentalização da equipe, de professores, de enfermeiros, tal, para a gente saber a diferença entre uma síndrome... Teu volume baixou, Renê. Ligação, desculpa. Entre uma síndrome, entre um quadro psiquiátrico, entre um acidente, entre uma encefalopatia crônica, né? Quer dizer, são coisas muito específicas que fazem toda a diferença, né? Porque você vai ter um prognóstico para uma criança com uma encefalopatia de um jeito, uma criança de um jeito, de um transtorno de espectro autista de outro. E, logicamente, toda a parte de medicação, toda a parte de cuidado, tudo isso muda muito, né? Como vai ser. Eu não sei se sou eu que estou parado ou se é o Renê que perdeu um pouquinho o sinal. A gente aguarda. Se for o Renê, vocês estão ouvindo o Renê. E se não, vocês estão me ouvindo. Conta aí quem está me ouvindo. E parou. Opa, Renê, voltou. Você deu uma travada. Eu não sabia se era você. Então, volta a fita, Renê. Volta a fita. Sim. Sim. Já que temos essa multiplicidade de diagnósticos e de possibilidades, né, realmente, quando um pai consegue chegar num profissional como você, né, como eu, que temos livros, temos coisas escritas, vem uma avalanche. E aí, junto com essa avalanche, também vem uma dor. Por quê? São vários profissionais, são vários tratamentos, é um investimento financeiro alto, né, em remédios, em exames, né? E isso muitas vezes faz com que os pais se sintam, você quase falou essa palavra, mas ela está aí, desamparados. Totalmente, não, totalmente, Renê. Eu vi o desespero na cara deles. A mãe olhava, quando o menino calmou comigo, ele pegou na minha mão e ficou me olhando. Isso ele ficou, acho que uns 10 minutos ele ficou assim comigo. E eu ali reverenciando, fazendo o que eu sabia, e ele olhando pra mim, eu pensava, o que esse menino tá pedindo pra mim, né, Renê? E assim, na minha frente, ele pegou na minha mão, ficou de mão ali comigo. E daí, nesse pouco período, a mãe sentou e olhou pra fora no trem, e aquele olhar dela era um olhar longe. Sabe, assim, nossa, me tocou minha alma aquilo ali, sabe? Assim, é bem isso, é desamparar, desesperados. Essa é a... Nessa altura, eu ainda não tinha falado com o pai. O pai estava acomodando as malas no trem. Sim. E aí a gente tem essa temática, né, que você bem sugeriu. Em 2021 foi publicada uma pesquisa, ela está lá na BIREM, né, falando da alta incidência de automutilação e suicídio na população com transtorno de espectro autista, da adolescência em frente, e muitas vezes em quadros autistas de alta funcionalidade, ou seja, com muita inteligência. Né? Por que tão específico, Renê? Quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe as nossas dificuldades, os nossos entraves. Essa é uma pesquisa, a de 2021. Mas a gente tem outras pesquisas que falam também dos altos índices de pensamentos negativos, depressão e suicídio entre cuidadores, pais e responsáveis, e também entre profissionais da saúde. Ou seja, o tema que a gente está trazendo aqui é centralmente o autismo e o que está no entorno dele. Porque lidar com isso não é... Infelizmente, a gente não tem um manual onde está tudo dentro. A gente não tem, a criança não tem, papai e mamãe não tem, o psicólogo não tem
O psiquiatra não tem. A gente tem que fazer uma teia. Não tem. A gente tem que fazer uma teia, né, de apoio, de troca. E aí entra uma coisa que Jacqueline Miller fala muito. Eu não vou fazer um diagnóstico, por exemplo, autismo, né? Um diagnóstico geral. Eu vou manufaturar o diagnóstico a partir da singularidade daquela criança, daquele jovem, com aquela mãe, com aquele pai, naquela comunidade. Exato. Aquele contexto, com aquela comunidade. E aí eu tenho que verificar, por exemplo, quando a gente fala de comunidade, como que é a adaptação dessa criança na escola, existe bullying ou não. Isso é um dos fatores, sim, que causa mal-estar. Eu daria um ré. Tá na escola? Sim, também. Verdade. Tá na escola, tá na comunidade, quer dizer, ele sai, ele tem uma vida social. Qual é a qualidade dessa vida social? E a gente teve um fator, né, Arlete, que afetou todos nós e muito essa comunidade com a reclusão social, com a quarentena, intensificou demais o isolamento. Quer dizer, já era uma comunidade que tinha uma dificuldade de troca social. A pandemia intensificou isso. Então, eu estou percebendo que aquilo que se chama, né, de síndrome da gaiola já tinha antes e ficou pior. Né? Ficou só a gaiola, né? Reforçada com, sei lá, adamantio. Tá difícil sair dessa gaiola. Renê, essa síndrome da gaiola, adorei, não conhecia, muito obrigada. Eu sempre aprendo muito com você. E o que eu escuto de muitos pais com crianças mais hiperativas, né? Com ou sem diagnóstico do espectro, com ou sem o espectro, só hiperatividade, a família fala assim, olha, se você puder não vir, Renê, na festa do Natal, sabe o que é? O seu filhinho, Renê, a gente ama ele. E ama você, mas ele quebra a bolinha da árvore. Então, você não se importa de não vir, entendeu? Inclusive, né, no seio dos amigos, da família, então não convida mais para festa, né? Ou se fala, olha, deixa ele fechadinho no quarto. Então, exclui, já é uma patologia, um sintoma da exclusão, com os nossos olhos do sistêmico, né, Renê? Então, e isso, e foi para essa gaiola e agora ficou só gaiola, como se diz. Então, piorou homericamente. E aí é que eu fico, né? A solidão dessa família, a solidão dessa criança, a solidão desses pais, né, Renê? Teve aqui uma pergunta, não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, a pessoa colocou, tá na família? Bom, Renê, eu ia responder, mas eu vou tirar você, que você é o meu convidado. Sim. Entra aí uma coisa que a gente vê, né, na psicologia, na fonoaudiologia, na psicanálise, o sintoma não é isolado, né? Quando você tem uma criança autista, aquilo afeta a todos os membros. Às vezes até existe já um histórico na família. Tá? Quando a gente começa a fazer o genograma, a gente começa a perceber, né, que, na verdade, a gente fala de pais típicos, né? E não necessariamente no sentido de autismo, mas, de repente, um quadro depressivo, um transtorno obsessivo-compulsivo, né? Quer dizer, existiam outros quadros psiquiátricos na família, né? E, logicamente, a gente não está falando aqui de uma teoria, né? É assim, vai ser assim. Não. Existem já componentes que se correlacionam com o autismo, né? Então, sim, está na família, e na família não existe família perfeita, né, gente? A gente trabalha com famílias, não existe... A família do outro não é perfeita, a minha não é perfeita. Né? Cada um que tem a família sabe onde o calo dói, né? E pode até ser que eu de repente fale, não, mas a minha família é bem mais problemática que a sua. Na sua perspectiva você está certo, né? Porque a gente lidar com a nossa dor é muito difícil. A gente precisa de ajuda. E muitas vezes é isso que o pai e a mãe de uma criança autista vai fazer, né? Vai procurar a Arlete, vai me procurar, porque fala, eu não sei o que fazer,
né? A Arlete deu exemplo aí, eu não posso levar meu filho na festa da minha família, né? Porque ele morde todo mundo, porque ele dá cabeçada no tio, porque ele come todos os ele come todos os brigadeiros antes da gente servir o almoço. É isso. Ou ele grita, exatamente, ele grita, então automaticamente os vizinhos reclamam, chamam a polícia e aí a família vai se sentindo cada vez mais restrita. E aí vem o quê? Raiva, né? Vem raiva do diagnóstico, do quadro, e automaticamente da criança. Raiva de mim, porque eu sou pai de uma criança. Raiva da mãe, porque é mãe de. E essa raiva vai criando... Quem me exclui também, né, Rê? Exato. Na verdade, é aquela coisa, né? A gente trabalha muito com as crianças autistas, com outras crianças também, né? Mas as habilidades socioafetivas, eu consegui distinguir e nomear afetos, né? Só que é aquela coisa, né, Arlete? Quantos pacientes adultos chegam no nosso consultório que não sabem fazer isso? Né? E a gente tem que trabalhar essas habilidades. Exato. Até para conseguir conversar com a criança. Né? Um dos pontos, eu acho que factuais aqui no consultório, é quando finalmente o adolescente olha para mim e fala autismo, né? Todo mundo fala que eu sou autista. Quer dizer, você está tratando ele há anos e ele começa a entrar nisso e começa a questionar o que realmente é e o que ele percebe nele e o que ele não percebe nele, o que ele não identifica. Ele fala, não, isso aqui eu não tenho. Isso não é meu. Isso aqui é do meu pai, isso aqui é da minha mãe, isso aqui falaram que eu sou, mas não é assim, não é bem assim, né? Renê, e você me lembra, eu não lembro, é o Dr. José Salomão, eu não lembro se ele é neuropsiquiatra, você conhece ele, né? Ele é de São Paulo, ele trabalha com autismo. E no último congresso que eu fui, ainda antes da pandemia, sobre autismo, que foi aqui em Curitiba, ele deu uma palestra. E ele disse que não é raro, a partir do diagnóstico de um filho, diagnosticar o pai com algum traço, ou a mãe, ou o vô. Então, por isso que também aumentou muito o número de diagnósticos, porque quando você diagnostica uma criança, você vê o entorno dela com esses traços que você falou, ou é um toque, ou é uma depressão, ou é uma síndrome da gaiola, entende? Isolamento social, né? E aí isso aumenta muito e a gente vê que as coisas vêm, se formos pensar no sistêmico, né, Renê? Eu sempre falo que autismo, ele é como se fosse uma luz neon. Ele pisca na cara dos pais e não tem mais como negar. Nas gerações anteriores, tinha lá uma depressão, um isolamento social, um toque. Mas ele era administrável. Entende? Você tinha gente nervosa. Né? Isso. A minha avó era nervosa. Isso. A minha avó era... Isso. O meu tio ele não gostava de barulho porque ele era chato. Entendeu? Ele não tinha sensibilidade auditiva. O outro não gostava de toque porque ele era não sei o quê, entende? Então, e aí se a gente for pegar tudo... ele não gostava de contato porque ele era antissocial, entendeu? Ele era bicho grilo, não queria saber. Então, se a gente for pegar todos esses somatórios, a gente vê que isso já existe, sempre existiu. Mas agora que a gente está podendo olhar, dar um nome, sem encaixar, né, Renê? Isso aqui é só tomate, isso aqui é só cebola, isso aqui é só rabanete. Porque cada um é único, sem receita de bolo, como você muito bem falou. Então, acho que essa perspectiva é muito legal. Renê, só por causa do teu almoço, a gente tem mais 15 minutos, tá? Assim, para te controlar no tempo, para você poder almoçar. Para a gente cumprir o nosso combinado. Se alguém tiver pergunta, a gente escreve aí também. É aquela coisa, né? Você mencionou, é importante para quem é aqui em São Paulo. A gente tem tanto o Dr. Salomão Schwartzman, quanto o professor Dr. Francisco Assunção, que são assumidades, né, no transtorno do espectro autista. Tem site, tem vídeo deles no YouTube. Isso. É um material riquíssimo para pais, para profissionais. Porque assim, eu vou deixar isso uma coisa bem clara. A Arlete trabalha com isso, eu trabalho com isso. A gente está sempre se atualizando, porque assim, o diagnóstico ele não é
não é claro. Não. É uma coisa que, assim, às vezes a gente está aplicando um instrumento e esse instrumento ele serve para aquela especificidade, não para todas. Então, eu vou ter crianças autistas com déficit de atenção, eu vou ter crianças autistas com depressão, né? Então, né, e logicamente, uma coisa que a Glete falou que é muito importante, no sistema familiar pregresso, por que a gente faz o estudo, né, do genograma? Porque, na verdade, se já existiam componentes psiquiátricos, componentes neurológicos, né, no sentido de doença, no sentido de distúrbio, de transtorno, mostra que o sistema já estava dando sinais de questões que precisavam ser olhadas e incluídas. Porque qual que é a natureza da massa social, ou então do ser humano? Segregação. Né? Por isso que lá atrás existia um manicômio, por isso que lá atrás existiam prisões, onde o paciente psiquiátrico era afastado, isolado, sumia dos olhos da sociedade. E dentro desses manicômios tinha jovens, crianças com síndrome de Down, todo mundo que era disfuncional estava lá dentro. E agora, pegando essa palavra, disfuncional, porque eu ainda não escutei, eu não olhei o suficiente para entender a função daquilo. Porque tem. É esse o trabalho que o terapeuta... Para grudar na cabecinha, para grudar nos neurônios aí. Repete de novo isso que é maravilhoso. Eu olho para a disfunção, né? Eu escuto a função para descobrir onde está a funcionalidade daquilo, né? Esse sintoma, ele está conversando. É difícil de decodificar, sim, né? E aí a gente vai ter a Nise da Silveira, que vai colocar os pacientes para pintar e desenvolve uma ciência, né? Ela está sendo reconhecida, né, como profissão no Brasil, a arte-terapia. Né? Indica o filme dela aí, René, que eu não lembro o nome. Por favor, assistam e recomendem. Eu não lembro. Ela tem um filme, eu assisti, nossa, eu não é da Nise. No Coração da Loucura. Gente, Coração da Loucura. Aqui. Coração da Loucura. Assistam o filme. Ou seja, ela, na prática clínica dela, ela percebeu que com uma grande quantidade de clientes, não com todos, a arte, a música, o contato com animais era saudável. E aí, de repente, aquele paciente que todo mundo tinha medo, que era agressivo, era um ursinho carinhoso com o cachorro. E aí falou, nossa, mas como ele é doce, como ele é cuidadoso. E aí se percebeu que, assim, não é que ele era disfuncional. A gente não estava oferecendo para ele ferramentas, locais, estímulos para ele mostrar o potencial que ele tem. Exatamente. Ou seja, a Arlete e eu, os profissionais psi, os profissionais que trabalham com saúde mental, eles estão olhando para a potencialidade. A gente sabe que tem algo travando lá. A gente sabe que tem uma interrupção de discurso. Qual que é a potencialidade da mãe? Qual que é a potencialidade do pai? Né? Às vezes tem uma mãe que envolve demais, a ponto de não largar. E aí você tem aquele pai grosso, aquele pai chucro, mas quando a criança vem no consultório com o pai, a criança tá pianinho. Quando a criança tá com a mãe, ela tá... Então, não é uma crítica a pai e mãe, mas assim, a criança está mostrando que ela altera o comportamento de acordo com o estímulo que ela está recebendo. E se eu falo isso para pai, se eu falo isso para pai e para mãe, isso é recurso. É recurso para eles trabalharem com o filho deles em casa. Né? Então não é que o pai é chucro, o pai às vezes é seco, ele é necessário. Não é que a mãe é grudenta, a mãe tem muito amor, a questão é como vou direcionar isso. Então, René, de quem que a gente lembrou? Daquele alemão que a gente ama e agradece. O amor precisa de ordem, a ordem abarca o amor. Sim. Bert Hellinger sempre olhava
para o sistema e falava, é importante reconhecer o que se mostra naquele sistema. Porque todo sistema tem amor e ordem. Mas, às vezes, aquele amor e aquela ordem estão em dissintonia. Estão... não conseguem fluir. Né? E uma pessoa que olha de fora, ou pessoas que olham de fora, profissionais que olham de fora, de repente falam, e isso aqui? E às vezes é uma vírgula, a gente não está falando aqui de cura, a gente está falando de possibilidades terapêuticas. Né? E no caso do autismo, a gente percebe que as crianças que são atendidas, o quadro muda, a psicodinâmica muda, né? Que é diferente de uma síndrome. Tá? Porque a síndrome muitas vezes é uma coisa orgânica, é uma limitação. Né? A gente não fala mais síndrome de autismo, a gente fala transtorno de espectro autista. Né? Porque a gente percebeu que não... Sim. Né? A gente percebe que tem outra dinâmica aí e outras formas. Logicamente, a gente trabalha com todos os públicos. A gente escuta todos os públicos. E é possível, sim, trabalhar. A gente acredita nisso. A gente acredita no potencial de todos. E a gente sabe que uma das dinâmicas fundamentais dentro desses quadros foi aquilo que a Arlete falou, exclusão. Às vezes a exclusão dentro do próprio sistema familiar, a exclusão social e, a gente não pode esquecer, a exclusão política. Né? Como que é a política de saúde mental aqui no Brasil? A gente sabe, assim, ainda bem que a gente tem o SUS maravilhoso, mas e o incentivo? Né? Fiscal, financeiro, contratação de profissionais, porque assim, as pessoas que precisam de um especialista são exatamente essas pessoas que procuram o SUS. E às vezes não tem um psiquiatra, não tem um neurologista, não tem um psicólogo infantil, tem um psicólogo que de repente lida com adultos, mas não tem a especificidade da infância. Sim. Faz diferença, Renê? Faz. Eu muitas vezes encaminho meus pacientes aqui para neuropediatra. Ah, por que você não encaminha para um pediatra? Porque é uma criança. E os remédios são específicos para a infância. Exato. É importante É um mundo diferente. O pediatra que trata, o pediatra clínico geral e o neuropediatra. E aqui tem um reconhecimento para você, Renê, que vale a pena ser lido. Eu não, deve ser tua cliente, fala que há 13 anos o filho dela está muito diferente e só gratidão ao Renê. Eu imagino que sim. Passar pela mão do Renê é uma dádiva. É aquela questão, né? Se uma mãe, se um pai não se abrem para o processo terapêutico, não há mudança. Então, a primeira gratidão é para a abertura do sistema. Que bom que a mãe, que bom que o pai, que bom que o avô, a avó, o tio, a tia falavam, não, vamos olhar para isso. Vamos tentar entender isso. É difícil entender, sim. É difícil conversar com isso, mas vamos, é dolorido. Mas vamos, isso é uma abertura. E sim, logicamente, aí tem os profissionais, obrigado pelo reconhecimento, mas são tantas as pessoas envolvidas, professores, fonoaudiólogos, psiquiatras. Musicista, arte-terapia. Sim. Exato. Né? Essa parte da arte é muito importante. Aqui no Brasil a gente tem um terreno muito rico para as crianças com espectro autista da arte-terapia. Né? E a arte é uma forma fantástica de comunicação. Essas crianças não se comunicam da forma que a gente quer que elas se comuniquem. Ah, vamos falar assim, ó, na mesma língua, Arlete, bonitinho. Não, eles falam, vão pichar o muro, né? Vão fazer uma escultura de catota. É uma comunicação, mas assim, eu estou escutando isso, eu estou aberto a essa comunicação. Sim, né? E muitas vezes é difícil porque eu faço assim, não, isso não é normal. Isso é diferente de mim, né? Não dá. Um beijo, Marlene. Sim. Agora eu quero, eu vou pedir para você responder, Renê, porque você é o meu convidado e a gente tem mais 5 minutos.
Fizeram uma pergunta se a gente cura o autismo, Renê. Eu sei que você sabe tão bem quanto eu essa resposta, e você é o meu convidado, você vai responder. A gente terapeutiza, né? Eu vou dar uma resposta que, de linhas bem gerais, o Freud falava. A gente tem estruturas clínicas. A gente tem a neurose, a psicose e a perversão. As estruturas são o que nós somos. A gente não se cura de si. A gente se transforma. Então, sim, é possível transformar um autista. É possível transformar uma depressão. É possível transformar uma síndrome de Down. Agora, o que está por trás disso? Eu não acredito em normalidade. Eu quero que ele deixe de ser isso para ser isso. E quem é normal aqui, né, Renê? Só vou fazer quem é normal aqui. Quem é normal, exato. Que estão aqui. Sim. Então, assim, eu acredito que pelos anos de prática da Arlete, a gente pode dizer que sim, existe tratamento, sim, existem resultados positivos desse tratamento, não só para a criança, para a família dela, né? E existe transformação. A palavra cura a gente usa com muito cuidado, porque sempre que a pessoa usa a palavra cura, existe uma expectativa. Então, é aquela coisa, né? Eu tenho aqui uma bola de gude. Ela cai no chão e quebra. Eu consigo consertar ela? Eu consigo, uso o Super Bonder. Ela vai voltar a ser igual? Não. Né? Ela vai se tornar uma bola de gude melhor? Não sei qual que é a função que eu vou usar para ela. Se eu, de repente, colocar ela contra a luz, ela vai ser linda. Meus pacientes adoram, na verdade, olhar para ela. Eles não gostam de brincar com ela, eles gostam de olhar para ela. Né? De ver um universo detrás disso aqui. E, às vezes, assim, eles me ensinam a ver coisas que eu não via. Porque eles olham de um jeito diferente, eles cheiram de um jeito diferente, eles ouvem de um jeito diferente. E se a gente se abre para essa comunicação, eu e o outro se transforma. E, geralmente, os pais trazem relatos positivos nesse sentido. Né? Agora, posso dizer também aqui que o tratamento do autismo, ele, psicoterapeuticamente falando, ele tem resultados mais efetivos, por exemplo, do que o tratamento de uma esquizofrenia. Né? Existem quadros que são mais profundos, mais complexos. Né? Logicamente que aqui também vale a ressalva. Sim. O autismo tem níveis diferentes e comorbidades diferentes. Né? Então, quando vem essa pergunta, por exemplo, digamos que a Arlete pergunta, o Renê, que é autista, tem cura? Tá, então vamos olhar para o Renê e o autismo do Renê e ver o que dá para transformar. Porque vão ter áreas que de repente não vai dar, porque o Renê não está aberto para isso. O Renê não deixa, o pai do Renê não deixa, a mãe do Renê não deixa. Isso. Então, Renê, desculpa, a gente vai transformar. Serve para todo mundo, não só para autista. Sim, sim. É exatamente isso. Quer dizer, a gente vai se transformar, sim, a partir da abertura. E às vezes a gente precisa da terapia para descobrir que a gente está trancado. E assim, quando eu falo a gente, é todos nós. Tá? Eu descubro em terapia que eu estou trancado. Que eu me fechei para o relacionamento, que eu me fechei para o meu pai, que eu me fechei para minha mãe. E de repente eu falo, nossa, tem uma abertura aqui. Olha só, Renê, mudou tudo. Curou. Não curou. Voltou a ter fluxo. Isso. Exato, ressignificou, elaborou. Né? A vida é movimento. E a gente tenta, nesses sistemas, às vezes, muito rígidos, muito parados, criar movimento e fluxo. Isso. E eu sei que, sim, pai e mãe são peças fundamentais. Se um pai e uma mãe falam, olha, eu percebi que tal profissional
curou meu filho foi porque eles fizeram um movimento, porque eles olharam para o filho e falaram, eu vou fazer meu melhor para você, moleque. Né? E o moleque, ele vai nessa linha também. Ele responde. Renê, e aqui eu me lembro do Bert Hellinger, não tem como não lembrar do Bert falando com você. Né? Lembro que o Bert falava que nós, consteladores, e aí eu boto para fono, para psicólogo, a gente vai buscar água no deserto. Né? A gente vai buscar onde o amor ficou interrompido para fazer essa fluidez que você muito bem falou, voltar a fluir no sistema. E fluindo o pai e a mãe, né? Se permitindo, dentro do que eles dão conta, porque eles não têm exigência de ser perfeitos, dentro do que eles dão contas como seres humanos, se permitindo fluir, o filho vai dizer, epa, vou fluir junto nessa onda, né? O moleque vai responder. Não tem como. Renê, eu queria ficar até amanhã, mas você tem mais 1 minuto e meio para nós cumprir o nosso horário e sermos germânicos. Sim. O que eu gostaria de falar para as pessoas esse tema é vasto, tá? Não é a primeira vez que a Arlete fala dele, nem a minha. Nossa. Então, procurem no canal do YouTube da Arlete de Gasparim, ou no meu, Renê Schubert. Vocês vão encontrar vídeos. A gente não consegue falar de tudo, é uma área riquíssima. E eu posso falar com muita certeza, depois de 21 anos de prática, que eu ainda tenho que estudar muito mais, né? Muito mais, né? E o que eu aprendi foi com meus clientes, foi a partir das dúvidas deles, foi a partir das questões. E eu posso dizer que eu tenho bons colegas com os quais eu posso dialogar, trocar. Não é uma área solitária, o consultório é uma área solitária, mas é bom a gente ter uma rede de contatos para trocar e saber que todo quebra-cabeças, isso eu aprendi com os autistas, né? Todo quebra-cabeças tem solução, e a solução está onde? No quebra-cabeças. Ou seja, todo quadro, por mais complexo que seja, ele traz dicas, ele traz sinais para a resolução para aquele sistema. Né? E às vezes a gente vai levar anos, mas o fato da família poder ter um ouvido, um olhar, um acolhimento, já dá muita força. Então, muita força no teu trabalho aí, Arlete. Né? Também, com os seus clientes, nessa sua peregrinação para além mar, né? Aprendendo e levando o teu conhecimento para fora, teu livro para fora. E é assim que a gente vai trabalhando, né? Construindo saberes. Isso, e eu quero agradecer mais uma vez, porque eu não me canso de aprender com você e dizer que nessa área eu sou mais jovem que você, eu tenho 18 anos, você tem 20 e poucos, então eu tô atrás do René, então, o René tem mais chão que eu, né? E a gente aprende muito, na troca, e a gente aprende todo dia, porque o René, assim como eu, para além de ser professor, ele é aluno o tempo inteiro. Eu vejo ele fazendo formação, que nem que eu. Porque para a gente ensinar, a gente precisa aprender. E é aprender muito com o outro, com o cliente, com outros professores, com outros colegas que já andaram um pouco mais, ou que andaram um pouco menos, mas que têm outra experiência que eu não tenho. Né? Então, essa troca e essa peregrinação, Renê, essa viagem me ensinou o seguinte, que eu tenho que sair com os meus livros de todas as línguas, inglês, espanhol, português, embaixo do braço, porque a minha aprendizagem dessa viagem, eu chegava, era uma amiga minha que tinha um neto autista, era um namorado da outra que tinha um filho autista, era um que sentava na minha frente que era autista, era outro que sentava do lado, era outro que vinha falando. Gente, assim, só cruzou gente com autismo. As coincidências, né? Gente, então assim, um grande aprendizado. A gente vai sair com os livros, né? O René tem um mundaréu de livro que ele é coautor. Tem 2 que a gente vai ser coautor junto, que vai ser... Aliás, né, Arlete, importante falar disso. Ano que vem, Arlete e eu
lançamos um livro específico de autismo. Isso. São vários psicólogos, fonoaudiólogos, médicos falando só de autismo. E o livro chama Um Amor Azul. E tem o outro que você também tá, né, Renê? Que são as práticas terapêuticas. São 2 voltados para autismo, né? E fora os outros que vão vir por aí, né? Que a informação já tá aqui, só falta escrever. Exato. Vamos para a prática. Vamos para a prática, vamos respirar e escrever. Gente, muito obrigada a todos que estão aqui, que vão nos assistir. Em especial é você, Renê, que abriu o teu almoço para nós, ó. Já comi mais 3 minutos do teu almoço, vai sobrar tão pouco tempo pra você comer. Ó, o pessoal vai ficar com fome de tanto que você fala em almoço aqui. Tá todo mundo querendo ir almoçar. E eu também, viu? Vou comer, vou comer. Ó, um beijo no coração, Renê, muito obrigada. E nos vemos pronto para próximos assuntos nessa temática que eu acho que eu aprendo muito e a gente permite que outras pessoas possam expandir a sua percepção sobre esse tema que precisa de um olhar amoroso e para além do amor, com conhecimento. Bora marcar a próxima. Beijo. Vale. Dankeschön. Tchau. Bitte. Tchau, tchau.